Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo no programa o diretor-presidente da Desenvolve, a Agência de Fomento de Alagoas, o senhor Humberto Lira, com quem vamos tratar aqui das realizações da Desenvolve, né, no ano de 2019 e as perspectivas para esse ano, sobretudo na liberação do microcrédito aqui em Alagoas. Senhor Humberto Lira, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui no programa e, antes de mais nada, falar com o senhor Humberto, com os alagoanos, né? Acredito que a maioria das pessoas que precisaram algum dia trabalhar na área da Caixa Econômica, porque ele foi por mais de 30 anos, não é? Diretor da Caixa aqui em Alagoas. E desde julho do ano passado que ele está à frente da Desenvolve. Então, senhor Humberto, eu gostaria antecipadamente, né, de que o senhor colocasse aqui como o senhor chegou à Desenvolve após tantos anos, né, na Caixa Econômica Federal. Bom dia, Gorete. Eu agradeço muito o convite que você fez à Desenvolve. É um prazer estar aqui. Já lhe acompanho desde 1980, de algum tempo atrás, mas eu iniciei na Caixa no dia 7 de janeiro de 1980, na cidade de Arapiraca. E daí fui gerente lá, fui gerente em Penedo, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos. Fui para Curitiba, passei uma temporada por 14 anos lá em Curitiba. Retornei como gerente regional aqui para Maceió. Depois fui ser gerente geral em Arapiraca e de lá fui ser superintendente nacional da Caixa Econômica Federal em Brasília em 2003. E me tornei diretor da área de crédito da Caixa. Depois fui cedido ao Ministério do Trabalho para coordenar o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Retornei à Caixa para me aposentar e vim para cá. Tive o convite para ser liquidante do Produban, fui para o Produban, fiz um trabalho junto à Secretaria da Fazenda e me convidaram para ir para a Desenvolve e cá estou, completando 40 anos de atividade bancária. E à frente da Desenvolve, hoje numa proposta completamente diferente do que já se viu até então, não é? Na gestão pública. A nossa proposta na Desenvolve é emprestar pouco para muitos. Então essa é a proposta que vem ao encontro do que pensa o governo do Estado. Quais são os segmentos atendidos pela Desenvolve? Eu diria que todos. No microcrédito, todos, das pessoas físicas, os MEIs, as pessoas jurídicas, e nós determinamos limites. Nós precisamos ter um limite para poder operar com outras empresas maiores. Porque o que eu digo, Gorete, é que as empresas grandes, ela tem os bancos tradicionais. A gente quer atender aos pequenos e microempresários e ao informal. E o diferencial desse atendimento, senhor Humberto? O diferencial desse atendimento é eu diria, desburocracia, se é que existe a palavra. É a gente fazer com menos exigência, é a gente atender frente a frente, porque o microcrédito ele é mais transpiração do que inspiração. Traduza. Na prática, você trabalha mais no microcrédito do que você se inspira. É você dar fazer um pré-crédito, fazer o crédito, acompanhar o crédito, para que ele melhore a sua renda. Além do que nós estamos implantando lá, que são palestras educativas de educação financeira para esse povo. Que é uma carência enorme, não só na população do microcrédito, digamos assim, do público do microcrédito, como, em geral, para a população inteira, né, senhor Humberto? Exatamente, porque apesar dos rebuscados das finanças, eu gosto da área, sou especialista na área de finanças, em finanças gaste menos do que ganhe. Sempre. Sempre. O resto é tratos acadêmicos. E na questão do microcrédito é a gente dizer para o microempresário, para o pequeno empreendedor, que o que ele ganha não é dele. Ele tem que extrair o lucro dele. O apurado não é lucro. O apurado tem os seus compromissos. Então a gente ensina aos pequenos e microempresários como ele fazer a gestão do seu negócio. E nós temos uma expertise do Sebrae implantada, que a gente tem parceria com eles. Então, é você ter o seu negócio e saber que aquilo é do seu negócio. O que sobra é que é o seu. E não confundir o bolso da casa com o bolso particular. Isso. Pois bem,
A perspectiva de investimento nesses segmentos é com vistas ao desenvolvimento econômico de Alagoas. A Desenvolve é uma agência vinculada à SEDETUR, a Secretaria de Desenvolvimento, de Estado de Desenvolvimento Econômico e do Turismo. E nesse aspecto, o que é que se pode vislumbrar na atuação da Desenvolve? Olha, a Desenvolve ela foi credenciada agora em dezembro passado no FUNGETUR, que é o Fundo do Turismo, Fundo Geral do Turismo, e nós tivemos, por competência técnica da Desenvolve e pela beleza desse estado maravilhoso que a gente tem, nós somos agraciados com 35%, mais de 35% do orçamento total da União para o turismo. O FUNGETUR tem algo em torno de 35 milhões de orçamento para 2020, a Desenvolve ficou com 10 milhões e 700 mil para a gente emprestar. Um parênteses, o aporte financeiro da Desenvolve é oriundo da União e do Governo do Estado? Exclusivamente do Governo do Estado. Exclusivamente do Governo do Estado. Exclusivamente do Governo do Estado. O FUNGETUR é um fundo que nós pagamos de volta, sim, nós recebemos e pagamos novamente, pagamos ao FUNGETUR. E o que representa o FUNGETUR nesse contexto do investimento visando o desenvolvimento econômico mais lastreado no Estado, mais capilarizado? Nós vamos atender toda a malha turística do Estado de Alagoas, que vai de Maragogi a Penedo, ainda tem uma parte lá em Piranhas, e as questões das empresas de hospedagens, bares, restaurantes similares, empresas de eventos, que estejam no Cadastur. E nós criamos 3 linhas de crédito específicas para fomentar o que a gente tem mais de belo aqui no nosso estado, que é o turismo. É explorar o turismo, não explorar o turista. Perfeito. Tá? Porque na situação que temos hoje, essa condição da beleza natural e dos equipamentos, que são os hotéis, pousadas, sejam de todo porte, né? A mão de obra, necessariamente, é daquela região onde o empreendimento está sendo construído, está sendo colocado. E nisso, há uma necessidade de trabalhar muito hotéis, pousadas, restaurantes e as pessoas que estão trabalhando nesses equipamentos, né? A gente vai atender as pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas e as empresas do Simples. Então, as pousadas, elas querem fazer uma melhoria na sua hospedagem, ampliar um quarto, 2, comprar equipamentos, renovar enxoval. Investimento em capital de giro também? Também tem, são 3 linhas específicas. Como você perguntou, o capital de giro é exclusivo para empresas do Simples. Só empresas do Simples podem tirar o capital de giro. As outras não. Por quê? É uma regra do FUNGETUR. A gente recebeu as regras do FUNGETUR. As outras poderão tirar o capital de giro associado ao seu investimento. Um exemplo, uma pousada precisa trocar lençóis, pratos, talheres, dar um up, dar uma melhorada na sua infraestrutura. Então ela tira um financiamento que vai até R$30 mil. Então, ela pode tirar até 20% de capital de giro. Ela fica com 24 mil para os seus investimentos, compras dos seus equipamentos, e 6 mil em capital de giro. Já a pessoa do Simples, se quiser capital de giro, vai ser exclusivo para ela, que vai até 15 mil reais. Qual é o maior beneficiário, digamos assim, da Desenvolve na liberação desses recursos? Eu acho que a população de menor renda, que tem que ser o melhor beneficiário. Porque o microcrédito, ele movimenta a economia local, a economia da sua região. O dinheiro circula ali. Né, entre os pequenos, vai rodando. Quando ela chegar no grande, é que ele pode sair do Estado. Mas até chegar lá, nós tiramos uma boa parte desse recurso. Se você me permitir, Gorete, eu queria explicar como é que essas linhas do FUNGETUR. Pois bem. Para reforma e ampliação, ele que vai até 50 mil reais, vai formar um quarto, ampliar, fazer uma melhoria, pintar, fazer grama, estacionamento, etc. Ele tem até 24 meses de carência e mais 36 para pagar.
o que significa dizer que ele terá 4 temporadas para começar a pagar. Então, ele pode tirar até 50 mil, sendo 10 mil até de capital de Isso é giro. um tempo generoso, né? O INPC mais 5% ao ano. Né? Então, durante 24 meses, ele vai pagar, se ele tirar 50 mil, R$500 de prestação. Quais as garantias que se exige? Nós vamos pedir o aval dos sócios e aval de terceiros. Né? E caso seja extrapolado, nós teremos que pedir uma garantia real, que é a regra do Fungetur. Né? Nós não estamos criando regras. Como nós precisamos preservar essas belezas naturais maravilhosas que nós temos, se exige, por ser um recurso federal, ele está em dia com as suas certidões trabalhistas, fundo de garantia, certidões municipais, estaduais, federais, e o IMA tem que ter a licença ambiental para que a gente cuide do nosso maravilhoso litoral, das nossas maravilhosas belezas naturais. Então tem que ter a licença do IMA. Pois é, isso é uma preocupação procedente, né? Porque a gente vive hoje as experiências das catástrofes que demandam aí contra o meio ambiente e simplesmente não se pode matar nossa galinha dos ovos de ouro. Né? Exatamente. Então não se pode financiar uma pousada que não tenha esgotamento sanitário. Você está na beira da praia, está no mar, naquela coisa linda. Então você tem que ter a licença ambiental. É uma contradição, não é? Não se exigir. Pois é. A gente tem que cuidar. Se a gente está financiando o turismo e financiando para que o turista se encante mais, ele não pode ter problemas ou ver problemas nessas pousadas. Então o IMA vai dar a licença ambiental e nós iremos exigir as licenças ambientais. Que pode também, embarcações, a gente também vai financiar pequenos motores, esses passeios que tem aí, Maragogi, Barra de São Miguel, Francês, desde que estejam no Cadastur, mas eles precisam ter licença. E aí da Marinha. O Cadastur é um cadastro... É o cadastro do turismo, do Ministério do Turismo. E ele tem que estar cadastrado até o dia 31 de dezembro de 2019. Como pode ser viabilizado esse Na cadastramento na própria Sedetur? Na Sedetur que faz os cadastros. É importante dizer porque grande parte pode desconhecer, né? Mas se você prestar atenção, os ônibus de receptivo tem lá um bannerzinho, Cadastur. Eles são cadastrados. Bares também são cadastrados então, no quem Cadastur. trabalha no setor já tem conhecimento. Conhece. Se estiver fora desse cadastro, é por opção, né? É por opção. E daí a gente não vai poder atendê-lo, né? Nós temos a região de Milagres, que é lindíssima. Nós temos, aliás, eu não sei qual é a região feia. A região de Milagres, né? inclusive, recentemente, uma tubulação que foi colocada lá, foi questionada, a população já reagiu, se for para jogar aquilo que não se deve no mar, né? Exatamente. Por isso que o IMA tem que estar atuando nisso. Está atuando, o Gustavo, o presidente Gustavo do IMA, já está ciente disso e preparado para atender a demanda nessa questão do Fungetur, desse financiamento da Desenvolve. Pois é. Quando se coloca essa linha do Fungetur, está, digamos assim, dentro do que preconiza as atividades também da Desenvolve por estar vinculada à Sedetur, né? Sim. Isso facilita os processos? A Sedetur, ela vai, inclusive, nós vamos fazer um lançamento com o secretário Rafael, que é o presidente do Conselho de Administração da Desenvolve, porque a Sedetur tem essa abrangência e nós vamos fazer reuniões periódicas. Nós já começamos em Penedo, vamos fazer aqui em Maceió, vamos fazer em Maragogi, Piranhas, onde... Para apresentar essas linhas aos empresários. E a nossa intenção, Gorete, é que a gente libere todos esses recursos até maio desse ano, para ele aproveitar a temporada em junho. O total de recursos? 10 milhões e 700 mil. Dá para fazer muita coisa, né? Dá para emprestar pouco a muitos. Exatamente. Né? Dá para emprestar pouco a muitos, para que a gente tenha uma abrangência nas pequenas pousadas. Porque os grandes hotéis, os grandes comemorados, tem BNDES, tem Bradesco, tem Caixa Econômica Federal, tem Banco do Brasil, tem todas as opções do mercado. Todo né? o mercado que está aí, pois né? Sem direcionar. Nós vamos dar um pequeno intervalo do programa que volta em 1 minuto. Já estaremos de volta.
Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o diretor-presidente da Desenvolve aqui em Alagoas, a Agência de Fomento do Estado, o senhor Humberto Lira, que nos fala sobre as atividades da Desenvolve aqui em Alagoas. Portanto, sobre números, senhor Humberto, como poderíamos colocar aqui os benefícios da Desenvolve? Eu tenho informação, né, de que mais de 20 milhões de créditos foram liberados de 2015, quando a agência foi criada, até 2019. E mais de 19 para cá, para esse início de ano, no geral, pode-se dizer que a Desenvolve teve um crescimento na distribuição desses recursos? A Desenvolve, ela, até da história dela, ela liberou mais de 20 milhões de reais. No ano de 2019, a Desenvolve, ela, com a mudança da gestão, a partir de julho, ela liberou em torno de 1.200, beneficiou 1.200, 1.300 pessoas, num valor de 6 milhões e 200, mais ou menos, 6 milhões e 200 mil reais. E nós estamos redirecionando a Desenvolve. Porque, em que aspecto? No aspecto de atender mais a população que realmente precise e atenda aos objetivos da Desenvolve, que é a geração de emprego e renda e a melhoria de vida e a qualidade de vida dos alagoanos. Então a gente pode traduzir esse foco para o microcrédito? Para o microcrédito e aos pequenos empresários, o MEI, o pequeno. Podemos trazer esse foco para o microcrédito. É isso que a gente quer fazer lá, com o que a gente aprendeu quando estava coordenando o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo no Ministério do Trabalho. Quando se fala em microcrédito aqui em Alagoas, há uma capilarização no estado ou há regiões onde se concentra mais essa demanda? Maceió hoje é a maior demanda da Desenvolve, mas uma coisa que a gente não entendia muito é por que um município como Arapiraca era esquecido. Então, esquecido ou não esquecido, eu me permito me corrigir. Não tinha tanta aderência ou adesão à Desenvolve. Então, nós lançamos um programa em Arapiraca no dia 27 de novembro, que chama-se Aval Solidário, trabalhando com feirantes e ambulantes. Nós começamos com esses dois segmentos. O Aval Solidário, ele dispensa muitas burocracias. É quando eu, você e outro nos avalizamos mutuamente. Então, nós elegemos um líder. Consiste em que, na prática, o Aval Solidário? O Aval Solidário funciona, nós formamos um grupo. Eu, você e mais uma outra pessoa. Nos habilitamos ao crédito. E nós somos avalistas um do outro. E existe um líder. A prestação é única e todos, se não pagar um, não paga todos. Então, ficamos todos atrelados. A responsabilidade bem maior, porque a solidariedade só está entre os menos favorecidos. Os grandes ricos não são solidários. São sócios. Isso é uma constatação absoluta, do um fato. Pois bem, e dentro desse universo, né, o que é que se pode dizer do desenvolvimento, do segmento aqui em Alagoas a partir da Desenvolve? Tá. Veja só. Quando você faz um aval solidário, como a gente está fazendo com os feirantes e os ambulantes de Arapiraca, que recebem créditos de R$ 2.700, R$ 3.000, onde eles irão comprar? Em Arapiraca. Vão comprar aos comerciantes maiores de Arapiraca. E esses aos distribuidores de Arapiraca.
Então, quando chegar no distribuidor, que esse dinheiro poderá sair. Mas o comerciante, o ambulante, tem esse recurso e deixará de, muitas vezes, estar na mão de agiotas, para ser bem preciso. É comum? Nessa classe de pessoas, é comum ele pedir o dinheiro para comprar um objeto e pagar mais caro. Porque eles Bem são mais caro. bem mais caro. Eles não fazem conta do percentual, fazem conta do valor. Do que vai pagar? Do que vai pagar, da prestação que cabe do seu bolso. Muitas vezes paga 2, 3 vezes mais. Bem mais. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Nós fizemos um trabalho com os pescadores, quando eu estava no Ministério do Trabalho, em Fortaleza, que eles compravam na sexta-feira para vender na segunda. E muitas vezes o dono do comércio cobrava eles 10%, de sexta para segunda. Então, se eles tivessem um crédito na sexta, eles comprariam com menos 10% e iam pagar 2% de juro ao mês. Então, é esse mecanismo que a gente quer implantar, dizendo o seguinte: olha, tem o seu crédito, compre e pague mensalmente. Você não precisa ir na revenda e se submeter a pagar 10% mais caro por 3 dias. Exatamente. Não tem como comparar, não é? Mas falemos também sobre o programa de financiamento existente na Desenvolve para as cooperativas. Esse é um programa já considerado bem-sucedido na agência? Nós tivemos 2 programas, que foi o Procap e o Coop Mais, que foram com recursos do FECOEP, né, que foram para a Desenvolve, foram emprestados às cooperativas. É um programa que se encerrou, né, ele já se encerrou, tem apenas 2 cooperativas que ainda estão em fase de amortização. Ele encerrou esse programa, foi um programa, digamos, exitoso, né? Sempre existe a inadimplência, que é comum, mas não a da exacerbada. Então, foi feito. O que a gente está querendo inverter é que eu tenho 2 projetos que eu dizer aqui você em primeira mão que está apenas na minha cabeça. Mas será realidade, né? Não, será realidade porque nós estamos trabalhando com isso. E eu vou antecipar a você. Obrigada pela exclusividade. Ok? Pois não. Nós estamos com um programa para os economicamente vulneráveis. Que público seria esse? Sob o entendimento da Desenvolve. É um público sob o entendimento da reinserção. Nós queremos fazer um projeto sobre os dependentes químicos que deixaram as comunidades terapêuticas. É uma oportunidade única que se coloca para esse segmento, né? Via CEPREV. Articulada com a Secretaria de Prevenção. Sempre articulado. Conversei com a Esvalda e daí muitas vezes as pessoas saem dos seus tratamentos recuperados, são profissionais autônomos, mas que não têm a oportunidade de voltar ao mercado e voltam às drogas. Então, muitos soldadores, pintores, mecânicos... A frustração de não encontrar... Então, nós estamos fazendo um trabalho com eles para que a gente não dê o dinheiro. Porque, segundo o Yunus, o banqueiro dos pobres, um dólar dado é um dólar morto. Um dólar emprestado é um dólar que circula, se multiplica. Então, eles vão ter um crédito que deverão devolver para que a gente empreste para outros. E tudo isso em conjunto com a CEPREV. A partir de quando deve? Qual é a expectativa? Já estamos em reunião com a CEPREV, porque ela é quem vai preparar este público, vai levar a Desenvolve, e nós vamos fazê-lo, e eles terão o benefício de, se em dia pago, pagando rigorosamente dia, eles irão ter o rebate da taxa de juros. Ou seja, se comprova aí para Desenvolve, né, ser uma agência sustentável, formuladora de políticas públicas e, claro, né, nessa perspectiva de construção do desenvolvimento também sustentável aqui em Alagoas. A Desenvolve, eu já falei, inclusive, para o nosso controlador, que ela não precisa dar lucro, mas ela não precisa dar prejuízo. A gente tem que trabalhar fazendo o que você colocou, políticas públicas.
E ela pode muito bem fazer políticas públicas. E o nosso controlador, o nosso governador é sensível a isso. Então, por isso que eu antecipei para você aqui de primeira mão essa linha aqui. Que bom que o telespectador, não é? que esteja dentro desse perfil, tenha essa boa nova e essa esperança de voltar a ter a sua plena cidadania, porque isso é cidadania também. Exatamente, né? Exatamente. E também queremos estender para aquela figura maravilhosa que sustenta a casa quando essa pessoa está neste submundo, que é a mãe. Então, a mãe, a gente quer que a mãe também tenha, que ela tenha um ofício, a gente também possa fazer isso enquanto o filho que era sustentável, o marido que estava trabalhando, enfim, entrou por esse mundo, que ela possa também ter o seu negócio, para ela se manter enquanto ele não volta para ser reinserido na sociedade. Pois bem, voltando à questão do microcrédito, todas as políticas da Desenvolve voltadas para o microcrédito têm como agente financiador o FECOEP? Não só o FECOEP. Tá? O FECOEP, esse programa de vulneráveis, nós queremos contar com o FECOEP. Mas a Desenvolve tem recursos que a gente vai para financiar outras atividades de microcrédito. Né? Então, nós temos recursos que a gente pode fazer para o pequeno, para o micro, para o empreendedor individual. Então, nós temos recursos. O que modifica são as taxas de juros e os prazos. Esse projeto é um projeto específico, é um projeto desenhado para atender esses vulneráveis economicamente. Quem seriam esses vulneráveis em geral? Os vulneráveis economicamente são pessoas que dificilmente conseguem um aval, por exemplo. Um ex-drogado, ele tem vergonha de pedir o aval, ele não se sente merecedor, ele se sente à margem e ele precisa ser reinserido na sociedade. Então, o que a gente quer fazer? Dar a ele uma oportunidade para que ele jamais volte ao submundo das drogas. Então, a gente vai fazer um trabalho onde a CEPREV irá monitorar e acompanhar, porque ela acompanha já isso, e a Desenvolve acompanhará nos proscréditos, nos 12 meses seguintes ao crédito, acompanhando, orientando. É um trabalho de transpiração, é você reinserir, e quando você reinsere uma pessoa na sociedade, é menos um que está à margem e é mais 5, ou 4 ou 5, dependendo da família, que ingressam na vida plena. E isso é muito bom para todos. Qual o limite, o mínimo e o máximo para empréstimo, para a liberação de crédito a esse segmento? A esse segmento dos econômicos liberais, nós estamos estudando uma possibilidade de fazer empréstimo até R$ 2.100. Porque eles não terão acesso ao dinheiro, porque o dinheiro na mão deles é muito perigoso. É vulnerável. É vulnerável. Literalmente Exatamente vulnerável. Então, se ele é um soldador, por exemplo, e precisa comprar uma máquina de solda, nós vamos pagar ao fornecedor essa máquina de solda, com as soldas, com as luvas, e vamos entregar para ele... O dinheiro sai direto da Desenvolve para o comprador. Para o vendedor, o fornecedor. E ele vai ter a luva, a solda, o soldador, vai trabalhar. Então, ele vai pegar o instrumento de trabalho. Está dando a vara para pescar, né? Exato, e não dando peixe. Perfeito. Senhor Humberto Lira, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, o Frente a Frente está de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que está acontecendo?
batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Humberto Lira, que é diretor-presidente da Desenvolve, a Agência de Fomento de Alagoas. E agora eu pergunto, senhor Humberto, sobre as perspectivas, não é, da Desenvolve para este ano de 2020, sobre o aspecto do fortalecimento da economia local. A Desenvolve ela é um instrumento de fomento. Agência de Fomento de Alagoas. Essa agência de fomento foi criada lá em 2005, quando da questão do PROES, na extinção do Banco do Estado de Alagoas, e ativada mesmo em 2009, e ela precisa cumprir realmente o seu papel, fomentar a economia. E o nosso Estado carece de que se fomente a economia em diversos setores. Nós temos a bacia do leite, nós temos o artesanato, nós temos o turismo, nós temos o comércio muito forte em Arapiraca, Maceió e região, nós temos o pescado. Então, nós precisamos melhorar. Há uma diversidade, né? Alagoas tem tudo. Além disso, muito bonita. Alagoas é e de um povo espetacular. Eu sou suspeito para falar, mas é lindíssima a minha terra. Né? Então, nós precisamos encontrar o nosso mercado nesses grupos de pessoas que não têm acesso aos bancos tradicionais. Para isso, a Desenvolve deve cumprir o seu papel. Qual é o maior diferencial da Desenvolve na oferta do crédito aqui em Alagoas? É exatamente você não precisar ser bancarizado. Ter uma conta no banco A Desenvolve convencional. não vende seguro, não vende capitalização, não faz empréstimo se você pagar isso, pagar aquilo, não tem. E ela é menos burocrática e o acesso é livre. Irrestrito. Então, você chega nas lojas, você senta, entra, conversa, não tem o banco, não tem a porta giratória, que é o banco. As pessoas devem ter banco, devem ser bancarizadas. Em termos das taxas também, é um diferencial? A maior taxa de juros da Desenvolve é 2% ao mês. Isso comparado aos bancos convencionais, não é? A menor taxa dos bancos convencionais é 2,99 para o microcrédito. Nas outras linhas é um absurdo. O céu é o limite. O cheque especial está aí para falar, né? Pois é. Então, a Desenvolve tem essa característica de você atender e nós temos as visitas. Ontem mesmo anteontem, fomos falar com o prefeito comunitário do Benedito Bentes. Que é bem estruturado, né? Para fazer, porque o Benedito Bentes tem um comércio estúpido. Então, é uma cidade dentro de Maceió, não é? Ela é maior que Arapiraca. Pois é. Arapiraca tem 220 mil, o Benedito Bentes também. Então, é uma cidade dentro de uma cidade. Então, você tem ali o Jacintinho, que é o espetáculo, aquilo ali, aquela avenida do Jacintinho. Eu sou maravilhado com essas coisas, né? Então, nós precisamos entrar nessa economia e dando para essas pessoas o suporte. Agora, é uma coisa trabalhosa, os recursos são pequenos para quem tem muito, mas para quem precisa, são recursos muito importantes e que melhoram, sim, a economia do local. No âmbito geral, Desenvolve também trabalha em parceria com vários segmentos, né? O que o senhor destacaria nessa relação? A gente tem parcerias firmadas no passado com prefeituras para ver a economia local, parcerias com a Arsal, parcerias com a CDTU, que já, além de ser vinculado, tem parceria com a CDTU, secretarias de turismo dos municípios. Então, para que a gente possa oferecer o nosso produto lá da Desenvolve, e eu sempre enfatizo para os micros e pequenos.
né, para os micros e pequenos, porque eles representam a maior força de trabalho do Brasil. Não são as grandes empresas os maiores empregadores, são a soma das pequenas empresas que mais empregam. Né? Então, as pequenas empresas que empregam são milhares e milhares E de empregos. parcerias, aquelas parcerias com organismos internacionais, como o BID, como a cooperação da agência espanhola, ainda estão vigentes? Aquelas parcerias, a gente com o BID teve um programa específico, foi feito, foi terminado, e a gente está procurando outras parcerias. Nós temos parcerias com a FINEP, que é para inovação, a gente está estudando a renovação dessa parceria, porque a FINEP está cobrando muito caro e não foge do escopo da Desenvolve de cobrar taxa de juros exorbitantes. Então, nós estamos em negociação com a FINEP para ela baixar essa taxa de juros para que a gente venha fazer inovações aqui no estado de Alagoas. Ou seja, isso fortalece a ideia de que a Desenvolve não foi criada apenas voltada para o crédito, não é? Não. Específico para o crédito. Não, só específico, pode fazer desenvolvimento também. A gente tem outras ideias de fazer a Desenvolve uma prestadora de serviço na construção de outras políticas de governo. Para isso, política de Estado, para isso a gente precisa se capacitar, nos capacitarmos, para que a gente possa atuar de uma forma diferenciada aqui no estado de Alagoas. Esse programa Nova Cred, como ele está sendo viabilizado? O Nova Cred é da FINEP, é isso que a gente está... É esse da FINEP? É, o Nova Cred. Nova Cred. Mas esse a gente está negociando porque as taxas estão muito altas. A gente não quer taxa de juro alta. Pois é, uma agência que não pratica taxas altas não pode fazer um acordo de cooperação tendo essas taxas altas, né? A gente não quer taxa alta, quer taxas baixas. Para ainda este ano, há alguma perspectiva de capilarizar a ação do microcrédito em outras regiões em Alagoas? Qual é a região mais forte na atuação da Desenvolve? Maceió. Ainda é Maceió. Ainda é Maceió. Mas nós queremos ir para o estado inteiro. Então, Arapiraca tem 32 cidades que gravitam em torno dela. Então, você pega a Desenvolve e vai levar para lá. Então, nós fizemos uma parceria com o secretário, a quem agradeço, meu amigo Jorge Santoro, e hoje nós temos uma pessoa atendendo dentro da Cefaz a Desenvolve em Arapiraca. Pois é, interiorizar a Desenvolve não seria o caminho para acelerar esse acesso? Vamos começar por Arapiraca e nós estamos pensando também em trazer a figura do agente de crédito para que ele fique em cada município. Isso é uma parceria que nós estamos fazendo com o Banestes do Espírito Santo, que tem o nosso crédito, que é um dos mais exitosos do Brasil, para que a gente forme agentes. Mas tudo isso, ele tem um compasso, ele tem um tempo, porque formar agentes de microcrédito é diferente de formar... Um agente financeiro. Exatamente. Porque tradicional, dos bancos convencionais. Para ganhar dinheiro, e a gente quer que as pessoas gostem de pessoas que fazem a diferença, que melhorem a renda. Então, são pessoas que tenham o aspecto financeiro não no primeiro plano, mas no plano, mas que seja apenas para resgatar essas pessoas e melhorar a qualidade de vida delas e melhorar a renda, para acabar com a cadeia de pobre gera pobre, pobre gera pobre. Não, pobre gera rico. E nós queremos inverter o ditado popular que diz que pais pobres, filhos nobres e netos pobres. Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Nós queremos filhos pobres, pais ricos e avós bilionários. É uma ousadia, né? Bem, em relação... E um desafio também. Muito grande. Pois bem, em relação aos percentuais, digamos assim, de inadimplência, como a Desenvolve encara esse problema quando ele existe? A Desenvolve ela teve uma concentração de inadimplência em função de outras coisas, muito concentrados. Então, hoje nós estamos trazendo, porque o microcrédito em si, a inadimplência do microcrédito, ela gira em torno de 15,75. Alguns bancos dizem 3,75, mas isso não é verdade. Não é verdade.
Mas a gente está trabalhando com a inadimplência hoje, do julho para até agora, nossa inadimplência está em 2,25, do período de quando a gente começou a mudar os critérios de fazer nossas liberações de crédito. Então, 2,25. O que foi determinante, no geral, para essa mudança? Vir para o microcrédito, estabelecendo limites para as pessoas quando elas atiram e orientando, dizendo para ela da importância dela retornar com aquele recurso para Desenvolve, para que eu empreste para outro. Porque, para não haver a confusão, a Desenvolve é do governo. Não, o governo é um controlador. A Desenvolve precisa devolver esse capital que é do público. A Desenvolve não pode dar prejuízo, senão está dando prejuízo à sociedade. Pois é, o microcrédito, crédito competitivos, poderíamos entender que são os pilares do desenvolvimento, da liberação do crédito na Desenvolve? Hoje o pilar maior nosso é o microcrédito. Esse é o nosso pilar maior. O crédito competitivo, ele é uma bandeira da Desenvolve que a gente está analisando com mais cuidado, porque hoje os bancos estão querendo emprestar dinheiro para as pessoas, porque com a taxa Selic tão baixa, já não tem mais rentabilidade no título público, e eles precisam emprestar. E as pessoas não estão querendo porque está todo mundo no compasso de espera. Então não adianta dar dinheiro, porque dinheiro demais também prejudica as pessoas, elas não saberão usar, vão para um consumo e geram uma dívidas. Então a gente precisa dar o dinheiro produtivo, que é para ela produzir. Direcionado para uma atividade. Exatamente, e ele dali fazer a sua melhoria de renda. Então, com esses cuidados é que a gente está baixando a nossa inadimplência. Pois quando se fala nesse crédito competitivo, ele é direcionado justamente ao modelo convencional. Ao modelo convencional. Ao modelo convencional que existe aí. Em todos os bancos. Em todos os bancos. E com essa crise que vive o país, porque até agora a gente não se vislumbrava, né? Não saiu. Se vislumbrava a saída da crise, mas ela continua, né? E a tendência, ao que parece, pelo que o Ministério da Economia tem, a fragilidade, né, do Ministério da Economia, já aponta que não é o momento de a população e as agências bancárias para se endividar. Né? Não é hora. Não é hora ainda. O senhor, com mais de 30 anos no mercado, né, através da Caixa Econômica, pode dizer isso com... Não é hora de ir ao mercado buscar dinheiro. É hora de ver para onde o mercado está indo, para poder você ir buscar. Então, é preciso ter muita cautela. Tem pessoas muito boas que estão perecendo porque não souberam definir em que nicho atuar. E as relações vão mudar muito. A tecnologia vai ser a porta de entrada para tudo. Então, muita cautela, muito cuidado ao tomar um crédito e muito cuidado com o consumo. É porque quando há uma instabilidade econômica, tudo pode acontecer, né? Exatamente. Nós já nos surpreendemos muito em outras gestões, né? Até com fisco. Então, é complicado se fazer qualquer tipo de movimentação no sentido de buscar crédito nas agências do mercado financeiro com esse patamar aí de percentuais, né, de juros. É preciso estabilizar a economia, né? Então, o governo está lutando, o nosso governo em Alagoas é um dos poucos estados que está tranquilo, até certo, tranquilo, mas com cuidado, na parte fiscal, com cuidado, muito cuidado, está sendo muito cuidadoso. Então, o nosso estado está entre os melhores desse país, mas é preciso que a gente tenha cuidado naquilo que a gente vai fazer. Uma coisa é você investir no seu negócio para aumentar o seu negócio. Outra coisa é você ir para o consumo. Então, a gente precisa... Bem, eu
lamento informar que a nossa entrevista chegou ao fim e aí eu agradeço mais uma vez a sua participação, senhor Humberto Lira, diretor-presidente da Desenvolve, por essa entrevista, né? E, claro, aqui aguardando uma próxima oportunidade para nós debatermos essas questões relacionadas ao microcrédito aqui em Alagoas por meio da Desenvolve. Obrigada. Obrigado a você, Gorete, a todos um bom dia e que Deus nos abençoe. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.